pessoal, eu sou a Marina Rotti. Eu sou o Márcio Wolff. E nós somos o casal Marina e Márcio. É um prazer enorme estar aqui com vocês, repartindo um pouco do nosso conhecimento na Semana Liberal. Exatamente. Mas quem é Marina e Márcio? Por que a gente está aqui falando sobre a Semana Liberal? Vamos contar um pouquinho. Somos casados há 21 anos, né? E há quase 15 anos a gente participa do swing do mundo liberal. Né? E nesse tempo, né, quando a gente começou, a gente... aquele fogo, aquela vontade de contar para as pessoas o que estava acontecendo com a gente, né? Fez muito bem para o nosso relacionamento. E a gente não tinha que para ninguém para contar, para quem contar, então a gente teve a ideia, né, há 10 anos atrás, de estar criando um blog, escrevendo no blog as nossas aventuras, o que a gente fez que deu certo, o que é que deu errado. E a gente acabou seguindo esse caminho de orientação, né, de estar passando informação para as pessoas através do nosso site. Exatamente. E isso fez com que a gente acabasse conhecendo muitas pessoas, conhecendo muitas coisas. Fomos convidados para dar muitas entrevistas, rádio, TV, e a gente fica muito feliz de poder contribuir para o crescimento do nosso universo liberal. É isso aí. Atualmente a gente é um dos casais ali apresentadores do Sex Talk TV, né? É um prazer imenso a gente estar ali participando desse projeto, né? E também, né, durante esse tempo a gente foi conhecendo as coisas e um dia assim a gente estava na balada, a Marina conversando com um casal muito amigo nosso, um casal já experiente, mas que não estava conseguindo, né, algo mais naquela noite. Ela teve um insight, uma ideia de estar criando um curso para casais. Liberais. Isso, curso para casais liberais. Então foi uma ideia muito bacana, né? O curso ele nasceu com a ideia de estar passando para as pessoas, para os casais, né, que participam, tanto a parte teórica como a parte prática, né? Como está colocando em prática ali aquela vontade, aqueles ensinamentos. Porque eu fui percebendo que não adiantava escrever. Se você for lá no nosso blog, marinaemarcio.com, você vai encontrar diversos posts falando sobre como conversar com a mulher, como conversar com o marido, o que fazer, o que não fazer, o que vestir, entendeu? Mas isso não era suficiente. As pessoas precisavam que alguma coisa na prática acontecesse para que realmente rolasse uma interação. E aí foi dessa ideia que surgiu o primeiro curso para casais liberais, que nós ministramos, né? A ideia, a gente faz esse curso de uma forma bem séria, estruturada. A gente pega um hotel, uma sala reservada para o curso. A gente não coloca muitos casais, muitas pessoas, porque a ideia é passar uma orientação ali também em alguns minutos, né, presencialmente. Então é um curso que a gente tem uns 15 casais e a parte prática sempre acontece à noite em alguma balada liberal. Esse ano de 2020 a gente estaria viajando pelo Brasil inteiro levando esse curso, mas infelizmente, né, tudo parou, chegou a pandemia e a gente teve que parar com isso, né? A gente parou com a ideia do curso presencial, mas estamos trabalhando em outras ideias, né? Como essa da Semana Liberal. Isso aí. Em 2021 a gente espera que tudo volte ao normal e que a gente possa estar levando aí o nosso curso tanto para o norte, para o sul, para todos os lugares, tá bom? Exatamente. Bom, agora que você já conheceu um pouquinho do casal, vamos apresentar um pouquinho de cada um de nós, né? Porque por mais que o mundo do swing tenha a ver com o casal, gente, né? Um casal faz de duas pessoas. É preciso ter individualidade ali, senão não vai ficar muito bacana, né? Duas pessoas iguais. Casal de um não dá certo. Não funciona. Enfim, Márcio, né? Ele é administrador, ele tem uma empresa, ele sempre atuou no ramo de tecnologia e ele é o cabeça por trás das nossas coisas, por trás do blog, por trás das atualizações. Do que, meu amor? Toda a parte técnica referente a Marina e Márcio é de responsabilidade do Márcio. Isso, toda a parte de, igual ela falou, essa parte técnica, essa parte de estrutura, né? A parte também de marca, né? Então, eu corri atrás para estar registrando essa marca. Hoje, Marina e Márcio é uma marca registrada, não só o nome, mas o logo também. E eu cuido mais dessa parte. Já a Marina é a pessoa ali, essa coisa simpática, essa pessoa simpática que fica ali no front, né? Ela que escreve a maioria dos nossos posts, né? Ela é psicóloga, sex coach, está terminando a pós-graduação em sexologia,
foi professora, musicista, pianista, cantora, enfim. Ela tem todo esse lado, esse jeito fácil de passar para as pessoas o que ela entende sobre alguns assuntos, esse ensinamento também, de estar tirando muitas dúvidas, né? E é isso, aí a gente se completa dessa forma. Eu também escrevo de vez em quando os meus posts ali, mas a grande maioria é a Marina que está escrevendo ali, né, contando um pouquinho desse mundo para vocês. Pois é, e tanto a ideia do blog quanto da Semana Liberal, ela surgiu da nossa vontade de compartilhar conhecimento, porque é através do conhecimento que a gente diminui o preconceito, né? Exatamente. A gente tem medo do que a gente não conhece. Quando você passa a conhecer determinada coisa, você começa a perder os seus preconceitos, porque você vê que não era bem aquilo que você pensava. E na questão do swing, gente, isso é muito comum, porque todo mundo imagina milhões de coisas em relação à troca de casal, que não é bem assim não. Então, desde 2011 que a gente começou a escrever o blog, a gente vem nesse trabalho de tirar esse mito, de tirar essas ideias errôneas de que swing é putaria, é oba-oba, você faz o que você quiser. Né? O swing ele fez muito bem para o nosso relacionamento e nós encontramos muitos casais no meio que falam a mesma coisa, também fez muito bem para o relacionamento deles e, enfim, é um estilo de vida. Tá? A Semana Liberal surgiu dessa minha vontade de levar conhecimento, de compartilhar todo esse conhecimento que a gente tem, não só a gente, mas principalmente de reunir pela primeira vez no Brasil as pessoas mais influentes na área. Por isso que a gente tem aí uma semana toda, vários casais, várias pessoas maravilhosas espalhando e compartilhando um pouquinho das experiências delas com vocês. E a gente espera que esse seja só o primeiro, hein? Exatamente. Isso foi uma coisa que assim, eu particularmente achei muito legal, essa ideia que a Marina teve, porque é algo que falta no Brasil, um pouco mais de união, né? Então assim, lá fora a gente vê que tantas pessoas que trabalham como negócios, né, com o meio liberal, com o swing, como negócio, como formadores de opinião, eles são mais unidos. Aqui no Brasil a gente acha que falta muita união ainda, né? Então nossa, eu achei demais essa ideia, uma semana aqui, ó, com as pessoas mais influentes, né, que possuem mais conhecimento hoje em dia. Não só isso, né? Que também tem coragem de se expor. Exatamente. Eu acho que esse é o maior detalhe, né? Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que conhecem bem. Agora, vir aqui e dar a cara a tapa, não são todos. E a gente não está recriminando, a gente também não encoraja ninguém, porque Imagina. É difícil pra caramba. O básico desse mundo é você fazer aquilo que você quer. É a liberdade, né? Bom, e por que a gente resolveu trazer esse tema para falar com vocês, né? Sobre empresariado, sobre investimento, empreendedorismo dentro do mundo liberal. A gente vem percebendo desde o nosso começo, né? Por tudo aquilo que a gente acabou fazendo, né? Nesses anos aí que a gente tem de experiência no meio liberal, a gente acabou percebendo que a ideia do swing, do mundo liberal, as pessoas têm ideia de algo muito pequenininho, né? Quando na verdade é um negócio gigante, né? É um mundo mesmo, né? São N coisas, né, que acabam acontecendo. No Brasil a gente percebe que assim, existe, na nossa opinião, muita oportunidade ainda de crescimento, porque o Brasil está muito abaixo, né, de investimentos, de negócios para esse segmento em relação ao que a gente tem lá fora, né, Europa, Estados Unidos. Né? A gente entende que no Brasil realmente seja mais difícil, né? A gente está vivendo num país que é majoritariamente cristão e atualmente, né, nós vamos combinar que o nosso governo não tá aquelas coisas muito laicas, né? Tipo, tá pendendo sempre pro outro ladinho. Então, a gente vê uma sequência de governos, né, escândalos pra cá, escândalos pra lá, enfim. Mas assim, o que a gente percebe é que mesmo aqui no Brasil a coisa está crescendo. Então, se você for comparar alguns anos atrás, hoje a gente tem mais casas de swing, hoje a gente tem mais pousadas liberais, hoje a gente tem um número maior de festas acontecendo, né? Nada em comparação ao que acontece lá fora. Então, por isso que a gente vê que tem muito o que crescer ainda no Brasil. Né? Mas foi tão interessante porque quando a gente começou a frequentar o swing, a gente achava que swing era tipo sexo, pronto, né? Acabou, transou, vamos embora pra casa. E daí, quando a gente foi derrubando esse mito, né? Quando a gente foi conhecendo e tirando o nosso preconceito, nós vimos que realmente se trata de um mundo.
né? Quando a gente fala mundo liberal, não é uma expressão, é literalmente um mundo, é como se fosse uma coisa paralela, né? Um Matrix, sei lá. Exatamente. Então, assim, nesses nossos anos, né, pra gente entender que é esse mundo, que a coisa é muito mais ampla, a gente acabou fazendo parcerias com casas de swing, a gente acabou promovendo, né, e participando de alguns encontros de casais, a gente participou de muitas festas, né, a gente é parceiro da maior festa, maior e melhor, né, festa do Brasil, que acontece no Carnaval, lá no Sul, que é a For Friends. A gente já promoveu algumas festas, né, que tinham o nome de Sensazione, a gente já fez viagens, a gente organizou e também já participou de viagens organizadas por outras pessoas. Então, ou seja, assim, a gente já esteve dentro da estrutura de negócio de swing para entender um pouquinho como que o negócio está funcionando. Exatamente. E poder passar isso para você, que de repente está aí com uma ideiazinha na cabeça, putz, será que vai dar certo se eu abrir tal coisa? Pode ser, hein? A gente vai falar mais sobre isso na palestra. Exatamente, assim, e pela questão do blog, a questão da gente, o tanto de pessoas que a gente acaba conversando nas nossas redes, né, a gente acaba abrindo esse leque, né, e uma das coisas que a gente acaba fazendo também, que vai conhecendo todo esse universo, a gente acaba fazendo muito network, é uma das coisas que a gente mais gosta, é conectar pessoas e conectar negócios. Então, a pessoa tem uma ideia tem um projeto ali, não sabe como realizar, putz, tem aquela outra pessoa que tem o mesmo projeto, e tem tudo aquilo que a outra precisa para a coisa acontecer, entendeu? Então a gente gosta de promover essas conexões, né? Porque assim, para a gente, quanto mais empresas trabalhando nesse segmento, quanto mais pessoas investindo em festas ou qualquer outro projeto voltado para esse meio, a gente só tem a ganhar, né? Com certeza. Bom, então vamos falar um pouquinho de como que está o panorama aqui no Brasil, né? Vamos começar por São Paulo, porque além de ser a nossa cidade, onde a gente conhece mais, é onde realmente tem mais estrutura liberal, tá bom? Inclusive, tem uma escritora, ela chega a afirmar nos livros dela que São Paulo é a capital do swing do mundo, né? Porque apesar do Brasil ainda estar um pouquinho fechado em relação ao mundo liberal, ele tem muita liberdade, tem muita oferta de coisas. Os negócios que tem aqui em São Paulo são muito bacanas, né? Vamos, por exemplo, casas de swing. Quantas que a gente tem hoje aqui? Pelo menos 12, né? Pelo menos até 12. O momento 12, vai saber se de repente na pandemia, surge mais alguma, né? Ou se perde mais alguma, mas enfim. Então, só na capital a gente tem uma quantidade enorme de casas de swing ou baladas liberais, né? Tá, a gente está colocando tudo junto. A gente tem também agências de turismo liberais. Só que em São Paulo nós temos 3 agências oficiais. Fora as festas, né? A gente tem muitas festas fechadas, né? Festas de grande porte acontecendo aqui também em São Paulo. Né? Quando a gente fala grande porte, a gente está dizendo mais de 300 casais. É muita gente. Só que é tudo, né? Claro. É segredo. Participa quem foi convidado, quem sabe do que está acontecendo. Quem realmente quer fazer parte do mundo liberal, entendeu? Né? Ela vai chegar lá mais cedo ou mais tarde. Porque assim, todas essas festas, elas privam muito pela segurança e pela privacidade das pessoas que estão participando. Então você não vai encontrar convite para essa festa aí em qualquer site de venda de eventos, com certeza não. Tá bom? E o curso para casais liberais é sediado aqui em São Paulo também, que é o primeiro do Brasil e único até o momento, né? Pelo menos não fiquei sabendo de outro. Também não. Bom, e no resto do Brasil? Como será que esse tem? Fala um pouquinho aí. Tem. Rio de Janeiro, acho que tem umas 6 casas, Curitiba tem 4, tem 2 em Balneário Camboriú, Florianópolis também tem. Goiânia. Tem em Goiânia, tem no Brasília, enfim. A gente vai encontrar, né, casas de swing e baladas liberais pelo Brasil inteiro, né? Na nossa opinião, falta um pouquinho mais de cuidado, de investimento, né? De investimento em grande maioria dessas casas. Inclusive em São Paulo. Inclusive em São Paulo. A gente conhece praticamente, roda esse Brasil conhecendo as casas, né? Olha, eu posso falar que são menos de 5 casas desse número enorme que tem pelo Brasil, que a gente considera que esteja no nível bom, né? De conforto, de qualidade, naquilo que as casas oferecem para quem está participando. Então, assim, é uma oportunidade de crescimento muito grande ainda, né? Com certeza. Eu vou te dar só um exemplo para você entender um pouquinho do que a gente está dizendo. Já fomos em casas de swing que não tinha cama.
para você fazer a sua interação. Simplesmente não tinha. Era um colchão no chão e uns rolinhos de papel higiênico do lado. Já fomos em casas de swing que uma das cabines era um banheiro. Eles só puseram uma tampinha assim dentro, em cima do vaso sanitário e, sabe, se vira. E nós sempre fomos muito contra isso, porque a gente entende que nós somos clientes, né? E a gente tem que ter um mínimo de retorno daquilo que a gente está pagando, né? Então a gente sempre lutou muito nessa questão de ter coisas de qualidade específicas para o meio liberal. Todo mundo só tem a ganhar, né? Com certeza, o empresário que investir, que está construindo, fazendo algo de qualidade, ele vai ter esse retorno. Né? É indiscutível isso, né? É só a gente ver o sucesso dessas casas que têm uma qualidade melhor, né? São as casas que mais lotam, né? São as casas que conseguem até praticar um preço, né? Um pouquinho diferenciado, né? Então é isso, né? E o que mais? E as pousadas, né? Pois é. Aí, depois das casas de swing, que a gente diria que seriam as rodas, né, que acabam movimentando bastante, né, o mercado do swing, a gente vai para as pousadas liberais, né, pousadas específicas para o nosso público. No Brasil nós temos... Três? Quatro. São quatro. Muito Brasil, pouco, né, no gente? Brasil. E todas ficam no Nordeste. Tem duas na Bahia, uma no Rio Grande do Norte, outra na Paraíba, assim, mas todos ficam no Nordeste. E a maior delas, ela vai estar contando aí com, sei lá, não chega a 50 quartos. A maior, sabe? Enfim, olha como tem campo para crescer. Isso em comparação lá fora, gente, a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Falando do Brasil. Vocês vão ter uma ideia de como é. Bom, e o que mais temos aqui pelo Brasil, além das pousadas e das casas swing? Quando a gente fala em pousada liberal, imediatamente a gente remete à praia de nudismo também. Por quê? Geralmente elas estão ali muito próximas, tá? E também é um outro destino que os casais liberais costumam gostar bastante de ir. Oficialmente no Brasil a gente vai ter Massarandupió, Pinho, Tambaba. Tem uma no Espírito Santo Abricó? Abricó? Abricó é no Rio e tem no Espírito Santo, eu não lembro qual que é. Fugiu o nome de uma no Espírito Santo. Enfim, se você entrar no site do Naturismo no Brasil, você vai encontrar diversas praias nudistas relacionadas ali. Mas na prática, não é bem assim. É porque você precisa ter um pouquinho de estrutura para poder ser recebido lá, né? Isso. E o que mais? Se você vai numa praia que não tem nada, você não tem certeza se é nudista mesmo, né? Não tem nenhuma plaquinha lá, praia, naturista. Pô, de repente você tá lá todo felizão, curtindo, e chega uma família, é meio desagradável. É que na verdade, assim, a gente vai explicar, existem diferenças, né? Existem as praias oficiais, que são naturistas, e existem as praias que elas são tão desertas que as pessoas acabam praticando o naturismo nessas praias. Mas o que acontece? Não é uma praia exclusiva para naturista. Então você pode estar lá, igual a Marina falou, peladão, e de repente chega uma família, chegam qualquer outras pessoas. Já nas praias oficiais, naturistas, é o contrário. Para você ter acesso à praia e ficar ali na praia, você tem que ficar pelado, né? Então essa é uma regra dessas praias, né, oficiais, que são naturistas. Tá, vamos fazer uma adendo aqui também, tá? Naturismo não é swing, exatamente, ok? Isso é importantíssimo a gente entender, porque existe muita confusão, já que as duas coisas caminham muito juntas, né? Então tem muito casal que acha que pode chegar na praia de nudismo e sair transando na areia. Não é assim, não é assim. Naturismo é uma filosofia mais ligada à natureza. Exatamente. Swing é troca de casais, tem o sexo ali relacionado, entendeu? Diferente. Então, existem swingers que são naturistas e existem naturistas que são swingers, mas não é todo naturista que é swinger, por exemplo. Nem todo swinger que é naturista. Tem swingers que não gostam de ir na praia de nudismo, né? A regra é simples. Se você quer ter o seu espaço como swinger respeitado, a gente tem que respeitar os espaços dos outros, ok? E na praia naturista, gente, você vai encontrar pessoa mais velha, vai encontrar criança, adolescentes. São pessoas que gostam da filosofia, né, do naturismo. Então, não tem idade, você vai encontrar famílias, enfim. Então, é bom separar essa questão da parte erótica, sexual, né, da questão do naturismo mesmo.
Vamos falar das redes sociais. Isso. Eu acho que o que o pessoal mais investe quando entra no meio é numa rede social. Porque se você começar a pesquisar ali pelo Google, que é um trabalho que a gente acaba fazendo periodicamente, a gente encontra pelo menos uma nova por dia. Tipo assim. É quase isso, né? Mas assim, a gente toda hora está surgindo uma nova rede social, né? São pessoas que têm a ideia de criar essas redes, conectar pessoas, né? É claro que tudo que a pessoa acaba fazendo nesse sentido, né? Se ela está investindo ali tempo e dinheiro, né? Ela pensa em negócios, retorno, né? claro. No retorno financeiro. Então essas redes, elas pensam, né? As pessoas que criam essas redes, elas pensam em prestar um serviço e claro, né? Ter um retorno financeiro sobre isso. Então tem muita gente investindo nisso. Então você vai encontrar aí milhões de redes, tá bom? Muita coisa. Tá? Pelo mais de 30 foi a última que a gente fez aqui. Já tem mais de 30 aí Mais espalhadas. de 30. Né? E todas são diferentes. Todas são diferentes. Ou todas né? são iguais? Eu acho que elas são diferentes. No sentido assim das pessoas, o jeito, toda a parte de interação, o jeito que ela é montada, né? É claro que o conceito básico de todas é o mesmo. É Né? conectar a galera. Exatamente. Fazer o pessoal se encontrar. Mas tem aquelas onde você vai se sentir melhor, né? Então, o nosso caso, por exemplo, a gente, até pelo trabalho que a gente participa praticamente de todas, né? Tem uma outra que a gente acabou saindo, deu uns probleminhas lá que a gente perdeu a confiança na rede, mas enfim, a gente gosta de participar de todas, né? E conhecendo um pouquinho do mundo de cada uma, porque cada uma tem uma forma diferente de trabalhar, de promover eventos, né? De cativar ali os seus usuários. Dentro dessa linha de redes de swing, a gente entra nos grupos de WhatsApp, né? Porque tem alguns grupos que são pagos, inclusive, para você participar. Outros já não, outros já são, você vai participando porque você conhece alguém, porque alguém te colocou lá dentro, só você gostou do ambiente, você fica. Gente, um grupo de WhatsApp não deixa de ser uma rede social, né? E a gente tem milhares, né? Nossa, incontáveis. Milhares de grupos. Né? Então não dá pra ter nem ideia de quantos grupos de WhatsApp, né? Não, eu não de consigo nem swinger, arriscar a gente um consegue número. ter ideia, né? Muita coisa. As festas, o que a gente tem de festa bacana que vale a pena ser lembrado, ser mencionado, né? Não só que vale a pena, perdão, a gente tem festa aqui que são secretas, tem festas que só são permitida a entrada de pessoas que fazem parte de determinado grupo ou que já são conhecidas pessoalmente. Então essas a gente não vai falar. São secretas. Que são a gente não secretas. pode ficar expondo muita coisa, né? A gente vai falar daquelas festas que são interessantes. Então, por exemplo, eu para o Brasil no ano de 2015, 2014, por aí, um grupo chamado Madame O, que era lá da Itália e promovia umas festas no estilo de olhos bem fechados, todo mundo de máscara e tal, e aí resolveu investir no Brasil. Aqui no Brasil ele acabou fazendo 4 ou 5 festas, né? Até que meio que desistiu. A última festa acabou tendo alguns probleminhas e tudo mais, né? E o que acontece também, é uma festa que ela vem da Europa, né? Já com todo um padrão, inclusive o padrão de preço, né? Então aqui no Brasil é um pouco complicado com essa conversão que a gente tem, né? O valor do euro hoje. Então, se você pensar que uma festa dessa custa 500, 600 euros, a hora que você vai converter isso para o real, é pesadinho. É pesadinho. Entendeu? E a hora que você vai converter o que a festa oferece lá na Europa, que ela quer oferecer o mesmo aqui no Brasil, também não funciona. Ela não consegue. Não consegue. O padrão europeu é muito diferente do brasileiro. Exatamente. É difícil até ela conseguir uma estrutura parecida, né? Porque lá na Europa ela faz festas em castelos, enfim. É um outro padrão que tentou trazer para o Brasil e não deu. Não sei se eles futuramente vão estar investindo, né? Tentando novamente. Mas enfim. A outra festa que vale a pena ser mencionada é a festa no Carnaval, né? Que se chama For Friends. Essa festa, ela esse ano reuniu mais de 1000 casais num lugar só. Foi uma coisa fantástica. E apesar dela ser mais aberta e a gente poder divulgar ela aqui na Semana Liberal, você ainda precisa ser cadastrado, precisa conversar com a pessoa, com os responsáveis pela festa, para poder participar. E por que, gente, que isso acontece?
precisa ter um mínimo de segurança, né? A gente precisa estar sabendo quem está participando dessas festas, né? Quem está indo, qual que é o interesse da pessoa que está indo nessa festa, né? Tem todo o cuidado com isso, né? Afinal de contas, tem que cuidar ali da segurança de todos os participantes. Né? Isso, imagina você que está num grupinho maravilhoso, está tudo indo muito bem, de repente chega um desconhecido do nada. Tcharam! Quero fazer parte do teu grupo. Bom, mas alguém perguntou quem é, de onde vem, o que é que faz, entendeu? É a mesma coisa. Então, não se preocupe se você for numa festa ou quiser ir numa festa e tiver que preencher um cadastro, tiver que responder uma pergunta, tiver que entrar em contato com o organizador, isso é normal, isso é para o teu próprio bem. É uma forma que te dá também segurança, né? De saber que isso também foi feito com outras pessoas, né? Exato, se então fizeram é importante. Com você, é importante isso. Tá? E essa festa, ela começou em 2014, ela começou para algo ali em torno de 100 casais e ela vem crescendo muito. A cada ano ela fica maior, né? E esse ano foi uma festa assim, fantástica, sensacional. O que mais além de festas, baladas, redes sociais? Bom, temos também o quê? Roupas e acessórios. Roupas e acessórios. Você imagina, né? De repente para o homem nem é tão problemático isso, né? Mas uma mulher, né? A gente sabe como que funciona a mulher. Você sabe. Tá com uma roupa igual a outra, é o fim do mundo, né? Você repetiu o mesmo vestido na festa que você foi semana passada, é o fim do mundo, entendeu? A gente gosta de estar bem vestido, de estar bem arrumado, entendeu? A gente gosta de ser a gente mesmo. Então, como começou a ter muita divulgação de festa, começou a aparecer muitas festas, né? O mercado de roupa também foi crescendo junto. Exatamente. Principalmente, como ela falou, para o mercado feminino, né? Exatamente. Então, a gente hoje tem algumas lojas, né? Eu não diria exclusivas para esse meio, mas são lojas onde você vai encontrar uma roupa um pouquinho mais ousada, um pouquinho mais exclusiva, né? Decote, curta, transparência, né? Que você mais não sensual. vai achar numa Renner da vida. Você não acha Exatamente. isso, né? Então, você quer se sentir um pouco mais gostosinha, quer valorizar o teu corpo, você vai nessas lojas específicas. Gente, quase todas atendem exclusivamente pela internet, né? E tem outra coisa muito interessante, biquínis também entram nessa questão, Exatamente. Né? Porque eu vou te falar uma coisa, para eu encontrar um biquíni fio dental, é só na internet. É engraçado, né? Porque quando a gente fala, imagina a mulher brasileira na praia, né? A visão que principalmente o pessoal tem lá fora é sempre aqueles biquínis, fio dental. Mas agora, na prática mesmo, para encontrar, né? Para comprar é difícil, viu? Mas isso eu acompanho essa luta da Marina buscando esses biquínis, né? Menorzinhos. É porque isso tem tudo a ver com a abertura do feminismo, né? De você não ter que fazer aquilo que o outro está querendo, você não vai se expor, não vai mostrar teu corpo porque o outro está querendo, né? Super concordo, sou muito a favor disso. Agora, se eu quiser expor meu corpo, eu preciso ter um biquininho também. É a liberdade, né? Exato. Não dá também para proibir aquelas mulheres que gostam de estar, né, expondo o corpo, né? Usando uma coisa mais decotada, né? Enfim. E aí, para esse pessoal do meio, né? Então criou-se, as pessoas foram pensando e foram desenvolvendo marcas de roupas, de biquínis, de acessórios, né? Brincos, correntes de corpo, acessórios de couro, né? Exatamente. E, tudo pela internet. Inclusive, para uma dessas lojas, você vai poder participar do sorteio, né? Verdade, tem uma dessas lojas que está apoiando a nossa Semana Liberal, é a Modas Hot. Você já pode, de repente, estar lá pesquisando alguma coisinha. Se você, né, vai ser o sorteado do voucher da semana. É verdade. Nossa, falando nisso, eu lembrei também que a gente falou da pousada e não falou que também a pousada Decamuk, que fica lá em Real da Ajuda, gente, é uma pousada assim, é um mimo, uma coisa assim fantástica. A gente fez uma festa em outubro lá agora, maravilhosa. Ela vai estar sorteando 3 finais de semana, né? 2 diárias cada final de semana, né? São 3 sorteios. Né? Para 3 casais sortudos. A pessoa, se você aí ganha, né? É hospedagem grátis. É claro que a hospedagem, a passagem né? Fica por conta, afinal de contas, essa semana liberal é para o Brasil inteiro, né? Oxalá o mundo. Então, assim... Nossa, oxalá! Oxalá! Pra você tirar essa palavra. Oxalá! Bom, já falamos então, né, do mundo liberal, das coisas que acontecem aqui no Brasil e o que acontece lá fora. Vamos pegar um avião e vamos lá para fora. Vamos. Começando pelos Estados Unidos, né,
que já tem ali uma das grandes agências de turismo liberal, uma das maiores do mundo, né? Exatamente. Só para você ter ideia, como é que foi o faturamento dela, Gabi? Gente, a gente tem o número de 2007, mas, por exemplo, em 2007, ó, já faz um tempinho, o faturamento dela foi de 15 milhões de dólares naquele ano de 2007. E hoje, atualmente, a gente nem tem esse número, mas assim, acompanhando a quantidade de eventos, a quantidade de negócios que essa empresa acaba fechando e oferece, com certeza esse faturamento está muito maior. Né? É porque ela não trabalha só com viagenzinhas, né? Como a gente geralmente encontra aqui pelo Brasil. Não, ali, além dela divulgar e vender as viagens que já existem, ela faz as próprias dela, né? Em Exatamente. Hotéis, resorts, ela fecha resorts, cara. Eles fecham grandes hotéis pelo mundo, né? E promovem festas assim fantásticas, Ibiza, México, Cancún, assim, o mundo inteiro, né? E eles ainda são muito fortes no mercado de cruzeiros liberais. Exatamente. Eles vendem cruzeiros que saem da Europa, que saem dos Estados Unidos, né? Cruzeiros de algumas empresas, alguns resorts, por exemplo, o grupo do Desire Temptation, eles também possuem os cruzeiros dele, e essa empresa também vende esse cruzeiro. Então, assim, é um mercado muito grande e que nos Estados Unidos já vem faturando um bom dinheiro. Vamos falar um pouquinho dos cruzeiros, porque inclusive essa é uma das maiores realizações que um casal costuma ter, né? Costuma querer dentro do meio liberal. Exatamente. Gente, a gente fez esse cruzeiro, fez um dos vários que estão aí disponíveis, né? Meu, que viagem fantástica. O que a gente fez um da Bliss, né? A Bliss é uma empresa que acaba fretando, né, grandes navios, né, de empresas já que fazem cruzeiros pelo mundo e fazem, né, um cruzeiro ali exclusivamente para casais, né, liberais, né, casais e eles costumam ficar ali pelo Caribe mesmo, ou seja, é um clima muito mais próximo da gente aqui no Brasil do que um europeu, por exemplo, né, que ou você pega muito frio ou você pega um calor assim excessivo. Exatamente. Então, assim, o que a gente fez saiu de Fort Lauderdale, ele foi para uma ilha do México, Progresso, depois foi para Cozumel e depois voltou, né, ali para Fort Lauderdale. Geralmente são cruzeiros de 5 a 7 dias, né? É uma coisa fantástica. Mas assim, quantos cruzeiros são, né, que saem lá por ano dos Estados Unidos? É um monte, sei lá, uns 10. Gente, é muito. Pelo menos. Isso sem contar os cruzeiros que saem também, né, da Europa. Existem vários cruzeiros na Europa. A gente está falando de cruzeiro especificamente para casais swingers, né? Para casais liberais. 1.500 cabines, ou seja, 1.500 casais liberais, só liberais. Aí você me pergunta, no Brasil não tem? Não, atualmente não temos, né? Teve há alguns anos atrás, uma tentativa, né? Acabou acontecendo, né? Mas não vendeu aquilo que era esperado. A forma também de divulgação, acho que na nossa opinião foi um pouco errada, foi muito exposta, então você via publicidade demais em revista, em propaganda de TV, né? Essa publicidade de um cruzeiro, né, para swing, então muita gente ficou com medo de estar indo e tudo mais e acabar tendo essa exposição demais, né? Mas o que não impede ninguém de ir fazer um cruzeiro lá fora, né? Tem esses cruzeiros da Bliss, que fazem pelo Caribe, tem os cruzeiros do SDC, que é a maior rede de swing internacional e ela faz cruzeiros mais para a Europa. Tem os cruzeiros do Desire, do grupo Desire, que esse você já ouviu falar, vai! O Desire Temptation, né? Esse não grupo. Não é possível que você não ouviu falar. Se você não sabia que eles fazem cruzeiros também, né? Mas com certeza você sabe lá dos resorts que eles possuem ali em Cancún, né? São 2 resorts, né? Para casais swingers, né? Digamos assim, são resorts gigantes que você pode ficar totalmente pelado, tem áreas abertas e ao ar livre para interação, né? E tem também o outro resort, né? Que esse é gigante, posso falar assim. Tem, sei lá, acho que tem 400, aliás, mais de 400, né? Suítes, que é o Temptation, né? Então, a diferença é que o Temptation, ele é maior, né? Tem 430 suítes, né?
o design era menor, tem por volta de 100 e pouco ali cada um, né? E no design as pessoas podem ficar totalmente peladas, né? E o Temptation ele possibilita só o topless, só permite o topless e não permite interação nas áreas, né, de lazer, assim, nas áreas abertas. Diferente do design, o design tem algumas bangalôzinhos em volta da piscina que você pode estar interagindo ali, fazendo sexo, né, sem problema nenhum. Então a diferença grande é essa. O design, né, é mais para um público swing que quer ficar pelado, que quer interagir com outras pessoas, e o Temptation é mais para essa parte liberal, digamos assim, um pouquinho mais light, tá bom? Ano passado nós tivemos a oportunidade de conhecer uma das donas do grupo Desire e foi muito interessante poder conversar com ela e entender a história do Desire, né? Porque você imagina assim, quem teve a ideia de criar um resort, não tá falando de hotelzinho, de pousadinho, resort, meus amores, com 8 restaurantes, com piscinas, com entretenimento, com tudo que você imagina, tá? Exatamente. Completíssimo. Como é que surgiu essa ideia de fazer um resort para casais adultos, para liberar, né, para swing? Né? Então ela estava contando que era da família, a família dela já tinha os hotéis ali, não tava aquelas coisas, não, o negócio não tava indo direito, sabe? Tava meio capenguinha e tal. Alguém da família entrou em contato com esse mundo do swing, com o hotel do swing. Falei, foi visitou, achou um negócio muito bacana. É isso que a gente tem que fazer com os nossos hotéis. E aí ela voltou para casa, chamou a família e falou, olha, vamos transformar os hotéis em hotéis swingers. E é engraçado que assim, na época o pai delas, né, que era o dono, administravam todos os hotéis, né. Ele relutou, mas no final das contas ele decidiu, né. Aí eles transformaram um dos hotéis, né, nesse conceito de liberar um hotel swing, né. Deu tão certo que todos os outros acabaram virando também. E não só isso, né? Hoje é o resort mais conhecido do mundo, né? Exatamente. Todo mundo quer ir para lá, todo mundo que conhece um pouco do universo liberal ouve falar. Então, para vocês terem ideia da dimensão, ó, só em Cancún, né? Esse grupo, a gente está falando só de um grupo de rede de hotéis. Eles têm 2 hotéis, cada um desses resorts, né? Vamos falar resorts, tem por volta de 120 suítes ali em cada um deles, né? Com N restaurantes lá dentro, é sempre no conceito do all inclusive, né? Bebida de qualidade, comida de qualidade. Tem também o Temptation com 430 suítes, né? E estão construindo, né? Lá em Punta Cana, na República Dominicana, mais alguns resorts. Então só esse grupo daqui a pouco ele vai ter, na verdade, 5, 6 resorts, né, entre Cancún e Punta Cana, né? Fora outros também que existem pelo mundo, né? Pois é, na Jamaica tem outro também que é bem conhecido, que é o hedonismo, e ele também segue essa linha do liberal, do swinger, embora ele seja um pouquinho mais voltado para uma questão mais adulta, ou seja, aquela interação de sexo mesmo não pode rolar em qualquer lugar. Exatamente. Tem os lugares específicos, tá? Agora, quando a gente fala de swing, você acha que você já soube de tudo, você já tá aí de repente boquiaberto, imaginando, caramba, tem cruzeiro. Não, e a gente está contando assim o que está acontecendo na América, né? Que a gente falou de Estados Unidos, um pouco ali de América Central, México, enfim, a área ali do Caribe, Brasil. A gente nem começou a falar ainda da Europa. Na Europa, gente, vocês não têm ideia. O negócio é gigante, né? Essa liberdade de assumir a sua sexualidade individualmente com o casal é algo muito forte ali, né? Mas é por causa da cultura mesmo, deles de não ter assim a família tão junta, eu acho que tem mais a ver, né? De eles serem mais individualizados. Mas lá na França você vai encontrar uma cidade inteira, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, de cruzeiro, de resort, meu amigo, existe uma cidade, tá? Chama Cap d'Agde. Então, se você imaginou, por exemplo, que ia ser o máximo da tua vida fazer um cruzeiro onde só tem casais do meio, só tem casais swingers, imagina você ir numa cidade. Você vai na farmácia pelado, se você quiser. Exatamente. Você vai comprar um pãozinho na padaria? Pelado. Pelado. Você vai dar uma voltinha na praça? Pelado, né? E aí, no final da tarde, sempre rola uma festa. Então, assim, Cap d'Agde, gente, é uma cidade, tá, no litoral da França. E é uma cidade que ela tem o conceito naturista por natureza, né? Então, assim, um ano inteiro o pessoal pode estar andando pelado para tudo quanto é lugar da cidade, né? É claro que, por ser França,
não é sempre que está fazendo calor, né? Agora, quando a gente fala do verão, né? O verão em Kapidagi, o negócio ferve, vai todo mundo para lá. Né? E assim, a gente pode ter que explicar também, como a gente falou no começo, que tem o swing e tem o naturismo, tá? Exatamente. Lá em Kapidagi é a mesma coisa. Tem a parte naturista e tem a parte swing, né? Então, quem quer transar, vai para a parte swing. Quem quer curtir só o naturismo, fica ali. Então, tem bem essas divisões de áreas e tudo mais. Então, tem área que você vai ter que é voltada mais para o público homossexual, tem uma área da cidade que é voltada mais para o público de swing casal, tem outra parte que é só mais do naturista mesmo, né? Ali em Kapidagi, por exemplo, você pode transar na praia. Exatamente, você pode transar na praia. É uma praia você swing. pode transar, por exemplo, na praça, você está ali sentado na praça peladão com sua esposa batendo papo, de repente apareceu um casal, outras pessoas, rolou uma interação, tá liberado, entendeu? Então é um conceito muito diferente. Se a gente pensar isso aqui no Brasil... Então, nossa. aí quando a gente começa a transformar, aí você vê tudo isso e começa a olhar para o Brasil, você fala, meu Deus, o Brasil precisa crescer muito ainda nesse empreendedorismo liberal. Exatamente. Tem outra cidade também na Espanha, não tem? Então, na verdade, como a gente foi embaixador de uma rede francesa que chamava Wild, e a gente entrou em contato com bastante gente ali da Europa, né? E a gente ficou descobrindo que Kapidagi nem é assim tão must pra eles, né? Tem muita gente que fala assim, não vou mais pra Cap, né? É tipo, sei lá. Tipo, não, Kapidagi no verão são para os turistas, para o pessoal que está de fora. Nós preferimos ir lá para as Ilhas Canárias, né? Porque tem umas Palomas, que é um resort bacana, um hotel interessante. Então, muita gente acaba se dividindo no verão ali entre esses dois, né? Mas a gente for observar, por exemplo, na Itália, que tem quantos mil habitantes aí que a gente escreveu mesmo? 60 milhões de habitantes na Itália inteira. Sabe quantos clubes de swing tem lá na Itália? 200, né? Pelo menos 200 clubes de swing na Itália. Agora você traz aqui para o Brasil. A gente tem 200 milhões de habitantes, né? E olha o tamanho do Brasil, né? A gente tem no máximo 50 clubes, né? Casas de swing pelo Brasil. Tá? Olha como a gente realmente está muita coisa para crescer. Está muito devagar, está muito no comecinho. Bom, aí a gente falou da Europa como um todo, aí você está pensando, mas aí você falou da França e Itália. No resto dos países lá não tem nada. Não, gente, tem muita coisa. Por exemplo, a casa de swing mais famosa do mundo, né? A mais conhecida, considerada a melhor do mundo, né? Que é a Fun for Two, fica ali pertinho de Amsterdã, pertinho de Rotterdam. E na Alemanha, cara, as festas que são promovidas lá, gente, são coisas maravilhosas. Tem uma festa do preto, que o pessoal fala, vocês têm que vir nessa festa do preto, que é um negócio incrível, assim, muito mais liberal do que aqui a gente vê no Brasil. A gente acha que a gente tá bem, mas não tá, não. Precisa melhorar. Mas então tá bom, beleza, lá na Europa tá bombando as coisas, o pessoal tá, assim, não só se divertindo, mas tem muita gente ganhando muito dinheiro na Europa, nos Estados Unidos, fora do Brasil, com esse mercado, né? O mercado do swing, do mundo liberal, né? E no Brasil? Como é que a gente vai melhorar, né, aqui no Brasil? Olha, uma das coisas que nós mais ouvimos de reclamação é que não existe um bar para pessoas liberais. Isso a gente está falando de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, entendeu? Então, assim, tem as casas de swing, tem as festas, tem as redes, mas às vezes você só quer sentar numa mesinha, tomar um chopinho e bater um papo. E só poder isso. conversar, porque assim, gente, a galera do meio, o pessoal swing, liberal, a gente é muito animado. A gente gosta de conversar, dar risada, contar abertamente alguma experiência que aconteceu, entendeu? Brincar com as pessoas que estão ali à nossa volta, né? E quando eu falo brincar, não é no sentido sexual, brincar de dar risada, de chamar, de conhecer pessoas. E é difícil você acabar fazendo isso em um barzinho normal, porque sempre vai ter aquela pessoa do lado que vai estar olhando assim estranho, falando, nossa, que pessoal estranho, que pessoal... né? Sempre vai ter alguém para recriminar, entendeu? O teu assunto. E assim, gente, um bar é uma coisa muito básica, vai. Exatamente, e acaba virando um ponto de encontro, né? Para esse pessoal. Assim, se alguém me pergunta se eu tenho alguma ideia de empreendedorismo na área liberal, minha primeira sugestão é bar. Vou contar por experiência, né, da gente, no nosso começo. Quando a gente estava começando nesse meio, né,
uma vez por semana tinha uma pessoa que ele fechava um barzinho que ficava aqui dentro do Jockey de São Paulo. Gente, que delícia que era! A gente ia ali, né, para aquele barzinho e fazia muita amizade, conhecia outros casais. Aí ali que a gente ficava sabendo de algumas festas, de alguns encontros, né? Ficava sabendo do pessoal onde eles estariam se reunindo no final de semana. É uma delícia, né? E infelizmente hoje a gente não tem mais algo do tipo. Não tem, né? Outra coisa que as pessoas perguntam muito, e nós vivemos isso na prática, a gente sofreu muito quando nossos filhos eram pequenos. Não existe um serviço para cuidar de crianças dos casais. Então, olha, eu já vi cada absurdo, eu já vi cada casal fazendo loucuras, né, para poder curtir a vida com criança pequena, que eu falo, meu Deus do céu, alguém precisa lançar uma creche noturna, urgente. Pensar alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa, um serviço de babás sim, especializado, eu não sei. Tem que algo nesse sentido. Precisa ter algo específico, né? Onde a pessoa que vai estar ali tomando conta das crianças, né, passa essa segurança, né, para quem vai estar, para os pais que vão estar deixando ali, né, as crianças, sem os pais ficarem com receio. Poxa, mas o que é que ele vai pensar de eu deixar meu filho aqui e passar a noite fora, só voltar de madrugada, enfim. É algo que a gente vê que faz muita falta, é algo muito necessário que a gente nunca viu no Brasil. Né? De repente é uma ideia aí para vocês. Fica a ideia, né? Também. E o que mais, né? Bom, a gente fala muito de pousadas, resorts, hotéis lá fora, né? Ou seja, falta ainda no Brasil, né, gente? Precisa expandir muito esse mercado, né? Sair dessa ideia de pousadinha e começar a fazer um negócio mais, sabe, resort mesmo. Um espaço onde você tem um complexo todo preparado para casais liberais. Exatamente, né? Algo voltado para um público adulto, né? Isso tem muito lá fora, né? E aqui no Brasil, realmente, a gente tem essas 4 pousadas lá no Nordeste, a gente conhece, são pousadas bonitas e tudo mais, mas não é um resort, né? Não é essa coisa, por exemplo, que a gente tem lá no Desire, né? Então falta ainda, né? Que poderia ter aqui no Brasil também. É um mercado muito grande, né? A ser explorado ainda. Cruzeiro, gente, né? Já passou da hora de ter pelo menos um cruzeiro anual saindo aqui do Brasil. Mas para isso a gente esbarra em algumas coisas, né? É difícil, porque assim, o cruzeiro, por que dá certo lá fora, gente? E a gente começa a comparar aqui com o Brasil. O brasileiro, eu não sei qual é o motivo, a gente comentou um pouquinho antes, até na ideia de fazer esse encontro nessa semana, né, liberal, é muito desunido, as pessoas não são unidas dentro desse meio, são unidas dentro dos seus próprios grupos, mas, por exemplo, assim, você não vê os donos de casa de swing, né, se conversando, tentando fazer algo em comum, entendeu? Ou seja, os empresários, né, que trabalham nesse segmento erótico no Brasil, de swing, por exemplo, eles não se conversam, não pensam em fazer algo junto. Eu acho que daria muito certo de trazer um cruzeiro para o Brasil desde que tivesse essa união. Então, imagina assim, os donos de redes, né, liberais iriam se unir para promover o cruzeiro, os donos de casas de swing, as agências de turismo, né? É isso que a gente vê lá fora, né? Todo mundo vende, então a Bliss lança o cruzeiro, tem todas as agências lá fora vendem cabine, a própria Bliss vende cabine, as redes sociais vendem cabine, os grupos de WhatsApp vendem. Existe uma união do meio, em geral, como um todo, para que a coisa aconteça. E com isso o que acontece, gente? Todo mundo ganha, né? Então quando você fala assim, por que lá fora existem os cruzeiros? E, gente, quando a gente fala que esses cruzeiros são concorridos, eu estou falando muito sério. Eu estava dando uma olhada, por exemplo, um cruzeiro da Bliss, para o final do ano que vem, não tem cabine, entendeu? Quando eles lançam esse cruzeiro, você tem que comprar, por exemplo, se você quiser fazer um desses cruzeiros, você já tem que pensar em fazer em 2022. 2022 ou 2023, entendeu? Porque, assim, eles anunciam e vendem muito rápido, né?
E é por causa disso, porque todo mundo se une. Então, assim, se os cruzeiros começam a movimentar muito, né, por causa dessa união, automaticamente os resorts também movimentam, as festas movimentam, As né? pousadas ganham, As pousadas os hotéis ganham, as casas de swing ganham. Todo mundo ganha, porque o mercado cresce como um todo, né? Outra coisa que a gente vive pensando que seria legal ter, né, que não existe ainda, é um spa liberal. Você já pensou uma massaginha gostosa, um oforozinho quentinho, entendeu? Você fica lá entre 4 pessoas, sabe? Um ambiente gostosinho, uma luz mais baixa, uma música gostosinha. E todo mundo ali sendo liberal, ou seja, compartilhando da mesma filosofia. Exatamente. Você não tem que explicar para funcionário, por exemplo, por que você quer ficar em 4 dentro do furô. Você não precisa explicar. Exatamente. É liberal. Você pode estar fazendo ali a sua massagem, o casal, pelado, sem ter que explicar nada, sem ter que se preocupar com nada, né? Mas a gente acha que o empreendimento do futuro é uma casa de repouso liberal. Olha, eu já falei isso, contem comigo. Você aí, investidor, se quiser entrar nessa comigo, né? Porque pensa bem, gente, o nosso corpo vai envelhecer, mas a nossa mente não, né? Você já pensou que legal você de repente estar numa casa de repouso ali junto com N amigos que passaram por essa fase, curtindo as festas, os ambientes, as viagens? Imagina que gostoso vai ser a quantidade de assunto, né? Enfim, é uma ideia. Eu só sei que se tivesse, a gente já estava pagando a nossa mensalidade lá para garantir nosso lugar, né? Exatamente. Quando a gente chegar na idade de não aguentar mais embalada, fazer nada assim tão forte. Vamos descansar, mas vamos descansar dentro de pessoas, junto de pessoas que pensam como a gente. E aí, voltando a falar sobre as casas, gente, a gente precisa ter mais qualidade. Então a gente entende também que é um mercado que ainda está muito inexplorado, digamos assim, né? Casas liberais, baladas liberais, casas de swing com qualidade, né? Que preste um bom serviço ali para o cliente. Então é um mercado que tem muito a crescer ainda também no Brasil. Queridos, todo casal que a gente vê que pensa em investir em algo dentro do meio liberal, todo mundo sempre pensa, acho que eu vou fazer uma festa. E aí depois, mas eu acho que festa não, eu acho que eu vou criar uma rede. Não, acho que é melhor eu abrir uma casa de swing. Sabe? Então, vamos sair dessa linha do óbvio, tá? Tem rede social pra caramba, tem festa pra caramba, tem balada pra caramba. Vamos fazer algo diferente, algo que ainda não exista no meio. E assim, se tiverem alguma dúvida, se quiserem trocar ideia, assim, a nossa visão é que esse mercado do Brasil tem tanto a crescer, né? Os brasileiros estão saindo aqui do Brasil para gastar milhões lá fora, né? A quantidade de brasileiro que vai para esses cruzeiros, que vai para os resorts, que vai para Capitag, por exemplo, é uma quantidade enorme, né? Então, assim, é um dinheiro, né, que poderia estar sendo gasto aqui dentro do Brasil, Para né? nós. E, infelizmente, a gente acaba indo para fora porque não encontra aqui. Exato. Então, assim, se você está pensando em investir em alguma coisa, montar algo diferente, a gente está aí à disposição para bater um papo, até dar uma orientação, né? No sentido assim, cara, essa ideia é muito legal, isso aqui acho que não dá certo por causa disso, enfim, tá bom? Para finalizar, você só precisa ter um pouquinho de coragem, né, para investir nesse mercado. O preconceito vai existir com certeza, mas essa semana liberal é o primeiro passo para a gente ir derrubando essas ideias erradas do que as pessoas pensam que é swing, do que elas pensam que é vida liberal, entendeu? Exatamente. Então, aos poucos, isso vai quebrando, isso vai caindo. No futuro, com certeza, eu vejo um negócio muito melhor para nossa área aqui no Brasil. É o que a gente acha, é o que a gente viu de experiência lá fora, né? O que a gente está passando aqui, a galera nos Estados Unidos passou, a galera no Canadá passou, o pessoal da Europa passou, né? E aqueles que tiveram coragem, aqueles que arriscaram, entendeu? Estão se dando muito bem hoje em dia. Então, assim, espero que com essa semana aqui a gente consiga despertar esse interesse em vocês, essa vontade de estar investindo mais nesse mercado aqui no Brasil. Um beijo para vocês. Muito obrigada por se inscrever nessa Semana Liberal e nós nos falamos daqui a pouco ao vivo. Isso aí. Beijinho para vocês e obrigado por estar com a gente.